Boa noite, seja bem-vindo a mais um episódio dessa série de aquecimento da Maratona Destrava e Cicatrização de Feridas, que acontecerá dos dias 31 de outubro até o dia 4 de novembro, e onde você vai aprender a ser referência no tratamento de feridas. E para quem ainda não se inscreveu, clica no link lá da minha bio, se inscreve agora, porque você não pode perder essa oportunidade de adquirir mais conhecimento. Boa noite, Ilane, boa noite. Quem está entrando pode ir chegando, que hoje o nosso papo vai ser sobre úlcera venosa, porque elas demoram tanto, Lavínia, para cicatrizar, né? Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre a úlcera venosa, vocês vão entender um pouquinho sobre todos os sintomas, né, que antecedem, o que é a insuficiência venosa, tudo isso, né? Como é que a gente pode tratar esse tipo de úlcera. Para quem está chegando agora nessas séries que eu estou fazendo diariamente, deixa eu explicar um pouquinho como é a dinâmica. A dinâmica lives mais curtas, tá? Mais objetivas, onde a gente trata do assunto objetivamente, né? Mais rapidinho, e a gente não vai se demorar muito, não vou tomar muito tempo de vocês, mas só é aquecimento, para vocês irem se aquecendo aí para a maratona, quando chegar na maratona já bem aquecido, já entendendo mais coisas ainda, tá? Para a gente agregar cada vez mais conhecimento, tá bom? Então, a gente já pode começar, tá? Para a gente já adiantar e não se adiantar muito. Eu começo exatamente na hora, né? Pontual, e aí a gente vai começar, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos e vamos lá. O que vocês entendem pela úlcera venosa, né? A úlcera venosa, o que vocês quiserem participando e comentando, viu? Podem comentar, porque a gente vai respondendo. Então, a úlcera venosa... Ai, meu Deus, caiu. Lelo? Voltou? Voltou? Estão me vendo, minha gente? Caiu aqui. Bora lá, me digam aí se está tudo certo, se está tudo me vendo, se está tudo funcionando, que é para eu poder continuar. Que deu uma caída aqui. Tudo certo, né? Voltou. Pronto. Vamos lá. Então, a úlcera venosa, ela se dá, gente, por conta da insuficiência venosa. Então, ela é o último estágio de uma insuficiência venosa bem agressiva, tá? Uma insuficiência venosa que já está, ó, bem grave, tá? Que já está no paciente no longo período de tempo. A gente tem uns sintomas que se antecedem à úlcera venosa e que a gente já pode ligar o alerta para a gente prevenir que essas úlceras apareçam, tá? Mas, independente, a úlcera venosa, ela se dá, ela aparece já no último estágio de uma insuficiência venosa, tá? Por quê? Pode acontecer do paciente coçar a perna, um mosquito picar, causar algum trauma, bater em algum lugar. Então, esse tipo de trauma, ele vai ocasionar a ferida, mas ali numa região que já está no nível de insuficiência venosa muito elevado e que já tem os sinais de insuficiência venosa anteriores. Quais são esses sinais, Lavínia? Por exemplo, a dermatite ocre, tá? A dermatite ocre é aquela dermatite que ela é na perna, no terço distal. Vocês imaginem o joelho e o pé. Então, nesse terço distal da perna, tem os pacientes que eles ficam como se fosse com uma faixa ao redor dessa perna, bem escurecida. E essa faixa bem escurecida, o nome dela é dermatite ocre. Já é o primeiro sintoma de uma insuficiência venosa, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês aqui uma foto, que eu não sei como mexe direito, mas deixa eu ver se eu consigo botar uma foto aqui para poder vocês entenderem melhor. Hum, hum.
Não sei. Enfim, eu posso até virar aqui para vocês verem aqui na minha tela do computador. Deixa eu ver se eu consigo virar, então. Aqui, ó. Vocês estão vendo? Essa parte daqui, ó, tá vendo escurecida aí na perna desse paciente, essa foto? Essa região toda escurecida, ela é a dermatite ocre, tá? Isso significa que o paciente já está no primeiro estágio de insuficiência venosa. Ainda não apareceu a lesão, tá? Mas isso é um sinal já grave de insuficiência venosa. E daí a gente já pode fazer essa prevenção, tá? Em conjunto, claro, com o médico, né, cirurgião vascular e tudo mais, para poder restabelecer, com meia compressiva, né, que o médico que vai prescrever, para poder restabelecer esse retorno venoso, tá? Essa daqui, ó, é um exemplo de um eczema de estase, também é outro sintoma que o paciente tem antes de abrir uma úlcera, tá, venosa. O que que acontece? Ela fica com umas descamações. Não sei se dá para ver direito aí para vocês, mas é um eczema que fica bem hiperemiado, bem vermelho, e ela tem descamações, tá? Fica bem ressecado e descamando. Então, esse é outro sintoma de uma insuficiência venosa. E a lipodermatosclerose também é outro sintoma que parece tudo a mesma coisa, né, gente? Mas a lipodermatosclerose, ela é uma região endurecida. Então, essa parte daí que a gente tá vendo, quando a gente toca, a gente sente ela bem endurecida, tá? Então, são esses três sintomas que normalmente aparecem antes da úlcera venosa em si, tá? Vou botar aqui para mim para poder explicar para vocês. Então, esses três sintomas normalmente aparecem antes, e aí a gente tem que fazer a prevenção, na verdade, do aparecimento, do surgimento dessa úlcera antes, né, quando acontece já desses sintomas virem a acontecer, tá? Então, a gente, como enfermeiro, a gente pode prevenir, certo? E pode também remediar e tratar. Mas aí, Lavínia, aconteceu de abrir uma úlcera. Um mosquito pegou, fez um trauma e abriu a úlcera. O que que vai acontecer? Como é que a gente vai tratar isso, né? Primeiro que uma úlcera venosa, ela se dá por quê, né? A gente tem uma insuficiência venosa, quer dizer que a gente tem uma deficiência no retorno venoso, certo? Deu para entender, né? Essa parte. A insuficiência venosa tem uma deficiência do retorno venoso. Então, o paciente tem uma dificuldade muito grande de favorecer esse retorno venoso do membro inferior até voltar para o coração, tá? Então, ele não tem essa válvula, que é a válvula que faz esse bombeamento do sangue dos membros inferiores até o coração, a válvula é deficiente, tá? Então, é insuficiente. Como a válvula é insuficiente, não retorna o sangue, ele começa a acumular o sangue nas pernas. Então, começa a quê? Aparecer edema, né, nas pernas também, esse é outro sintoma. Começa a aparecer edema, e aí esse edema começa a esticar a pele, vai ocorrendo esse extravasamento, né, para os tecidos e para a pele, e aí pode ocorrer também essa sensibilidade na pele e o rompimento da pele. Então, aparecem as úlceras venosas também por conta disso. E por que é tão difícil de tratar? Porque a gente sempre fica acumulando líquido intersticial ali naquele membro. Então, a gente não vai conseguir um retorno venoso, a gente sempre vai acumular todas as células ali naquela lesão. Então, por isso que a gente tem muita dificuldade de tratar. A gente tem paciente, gente, de 40 anos que tem uma úlcera venosa há 40 anos, e acham que nunca vai cicatrizar, né? Existem pacientes em todos os lugares do Brasil nessa mesma situação, que tem muitos anos que tem a mesma ferida e a ferida não cicatriza. Mas existe realmente uma série de fatores que a gente precisa entender e precisa avaliar no paciente para poder a gente conseguir o sucesso do tratamento, tá? Normalmente, esses pacientes têm um fator social muito forte, intrínseco neles também. Normalmente, os pacientes, quando abrem a primeira vez, eles são ainda jovens, e aí quando abre, né, a primeira vez, e eles veem que não vai cicatrizando, vai passando os anos, e eles não vai cicatrizando, eles começam a somatizar também muita coisa. Somatizam que depois da ferida,
aquele familiar tão querido começou a lhe dar mais atenção, então é melhor eu continuar com a ferida, tá? Mesmo que eles não externem essa vontade de continuar com a ferida, isso é fato. Muitos deles querem realmente continuar com a ferida, porque eles têm a atenção da família, tá? Simplesmente. Então, existe muito fator social aí intrínseco, e os aspectos sociais hoje em dia estão muito agregados ao resultado do tratamento de feridas. A gente precisa pensar cada vez mais no aspecto social, na avaliação bem estruturada e holística do paciente, certo? Então, por isso que a gente tem de entender, inclusive, a causa, a etiologia de cada ferida, por que que aquela ferida está ali, se ela realmente é de origem venosa, né? Precisa ser feito a avaliação diagnóstica junto com o médico, né? A gente pode fazer o descarte de uma úlcera arterial, por exemplo, quando faz o ITB, o índice tornozelo braquial, que é um assunto também para outro momento, que eu posso depois trazer para cá. E eu prometo também colocar conteúdo no feed também sobre isso, sobre o ITB, mas o ITB, basicamente, a gente descarta, faz o diagnóstico diferencial de úlcera arterial para úlcera venosa, porque vocês entendem, a úlcera arterial e a úlcera venosa são opostas. A úlcera arterial é justamente isquêmica, é uma obstrução arterial que o sangue não está chegando até o membro, e aí causa isquemia naquele membro. E por essa isquemia, abrem-se lesões necróticas, tá? Sem oxigenação naquele local. Então, é totalmente diferente de uma úlcera venosa, que tem excesso de sangue ali acumulado e não favorece esse retorno venoso, tá? Vocês entendem que é totalmente diferente, então a gente precisa realmente identificar a perfusão do paciente, a palpação do pulso, identificar se aquela ferida realmente pode ter um fundo arterial para poder a gente tratar a úlcera venosa. Por quê? Porque a úlcera venosa a gente vai tratar com compressão. O tratamento base da úlcera venosa é compressão. Por quê? Porque quanto mais a gente comprimir, mais a gente vai favorecer o retorno venoso, vai ajudar nessa compressão manual, né? Vai favorecer esse retorno venoso e a gente vai conseguir mais eficácia no tratamento. Agora, vocês imaginem a gente comprimir uma úlcera arterial, né? Já não está chegando sangue ali. E a gente vai comprimir mais ainda, garrotear mais ainda, a gente vai causar mais isquemia ainda naquele paciente, né? Então, é extremamente importante a gente conhecer a causa da ferida, a gente conhecer a etiologia da ferida, fazer todos os exames diagnósticos e fazer em conjunto na equipe multidisciplinar com o médico esse fechamento desse diagnóstico para a gente conseguir tratar, tá? Não adianta a gente só olhar para a ferida e chegar lá, olhar a ferida, essa ferida aqui, ela tem porque a ferida, por exemplo, uma úlcera venosa, ela tem muito tecido de esfacelo e granulação, é mais nesse nível. A úlcera arterial é mais necrose preta, né, seca, é mais aí. E aí, boa noite, Kerly. E aí, quando a gente olha só para a ferida, a gente vai ver a ferida lá com o esfacelo ou com a granulação, e aí vai querer colocar a cobertura para a granulação, para esfacelo, para debridar um pouquinho ali, e acabou-se, né? E aí a gente não vai associar a compressão. Por quê? Porque a gente não fez um estudo do paciente, porque a gente não fez a anamnese do paciente, a gente não fez a avaliação correta do paciente e não entendeu que origem teve aquela ferida, né? Boa noite, Janiere. Tudo bem? Vamos lá. Então, tudo isso a gente precisa realmente avaliar para poder entender e ter sucesso. Como é que vocês querem ser referência no tratamento de feridas se vocês não têm resultado, não têm sucesso, né, no tratamento? Para vocês serem referência, vocês precisam ter resultado. E é isso que a gente vai aprender por aqui. Vocês precisam entender como é que funciona todo o processo para poder ter mais resultado, tá? Boa noite, Lu, Leandro. Leandro, né? Então, vamos lá. Ana, oi Ana, boa noite também. Qualquer dúvida, minha gente, podem ir comentando aí, tá certo? Então, para a gente entrar mais fundo, né, nas características de uma úlcera venosa, a gente pode entender, vamos lá, vamos entender da etiologia, da fisiologia. O que é que acontece?
O sangue não está ali acumulado, então o que a gente vai encontrar no membro do paciente? A gente vai encontrar o membro edemaciado, não vai? A gente vai encontrar o membro que tem a borda da ferida e a região perilesional azulada, escurecida, não vai? Porque não está tendo concentração ali de sangue, a gente vai encontrar esse tipo de região periferida. A gente vai encontrar um membro quente ou um membro frio. Não tem excesso de sangue ali, a gente vai encontrar um membro. Quero ver quem responde aí, bora lá. O membro vai estar quente ou frio? Vamos pensar na fisiologia. Agora eu vou esperar a resposta. Normalmente eu pergunto e já respondo, mas agora eu vou esperar a resposta. Eu quero ver se vocês sabem se a gente vai encontrar um membro quente ou frio nessa úlcera venosa. Quente, Flaviane, muito bem, Janiere, quente, isso mesmo, Jadma também, tudo certo. Leandro, tudo bem. Quente, por quê? A fria vai ser o quê? A úlcera arterial. Por quê? Porque a gente não vai encontrar irrigação sanguínea, o membro vai ser isquêmico, enquanto menos sangue a gente tem naquela região, mais frio o membro é, certo? Então, a úlcera venosa, como tem excesso do sangue, a gente vai encontrar um membro quente, tá? A localização da úlcera. Normalmente, gente, a localização ela vai se dar no terço distal, entre o joelho e o calcanhar, na região do maléolo, na região da perna, normalmente, tanto na face lateral como na face medial, certo? Pode ser nas duas faces. Mas normalmente é nessa região que se localiza. Por quê? Porque nas extremidades mesmo, a gente localiza mais as úlceras arteriais. Por quê? Porque as extremidades são as primeiras a ter isquemia, né? Dessa insuficiência arterial, dessa obstrução arterial. Então, as lesões arteriais a gente vai ver mais nas extremidades, nos dedos, né? Nessa questão das extremidades mesmo. E as úlceras venosas é mais nesse terço da perna, tá? Então, normalmente a gente vai encontrar essas características numa úlcera venosa, tá? Eu vou até mostrar para vocês aqui uma úlcera mesmo venosa. Deixa eu procurar aqui uma foto, porque aí eu viro a câmera e mostro para vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu virar aqui a câmera. Olha só, tá vendo? Essa daqui é uma característica muito bem característica mesmo de lesão venosa, tá? Olha só, ela é bem na face medial, tá? E o tipo de tecido normalmente fica assim mesmo. Ela granulação com um aspecto de esfacelo, tá? Nessa região. E aí, o que é que vocês acham também? Me respondam, o que é que vocês acham? Aí vai ter excesso de exudato, vai ter mais secreção ou menos secreção? De acordo com essa fisiologia, tá? Da úlcera venosa, vai ter mais secreção ou menos secreção? O que é que vocês acham? Ó, essa outra aqui de cima, ela é uma úlcera também venosa. Vocês veem as varizes aqui, ó, que também é muito característica do membro, tá? Uma úlcera que também é chamada de úlcera varicosa, ou úlcera venosa ou úlcera varicosa, e bem no maléolo, né? Localizada bem no maléolo. Ela é superficial, não é muito profunda, e ela fica mais nesse tecido aqui, mais superficial de granulação, ou desfacelo, tá? Ela tem mais secreção, isso mesmo, muito bem. Ela vai ter mais secreção do que uma úlcera arterial, por exemplo. Por quê? Por causa do excesso aqui de líquido e do edema que a gente tem. Então, a gente tem mais extravasamento desse líquido, tá? Aí, aqui vai ter mais secreção. Numa úlcera arterial, vai ter menos secreção também pelo mesmo motivo, porque não tem a irrigação sanguínea, certo? Claro que, Flaviano botou que acha que é menos, mas claro que a gente vai ver também lesões secas. Não quer dizer que sempre a gente vai ver úlceras secretivas, tá? Eu estou dizendo assim, que comparado à úlcera arterial, ela tem um pouco mais de secreção,
do que uma úlcera que a úlcera venosa tem um pouco mais de secreção do que a úlcera arterial. Comparado. É claro que, ó, esse paciente, por exemplo, ele não sente tanta dor. Uma úlcera arterial, o paciente sente muito mais dor do que uma úlcera venosa. Uma úlcera venosa, ela vem doer quando ela está infectada. Então, quando ela está infectada, aí sim, vocês vão ver uma quantidade de secreção absurda e muito alta, que ela está infectada, e o paciente vai sentir dor e tudo isso. Quais são as orientações que a gente tem que dar para esse paciente? Elevar o membro, né? Sempre. O paciente vai precisar ficar com o membro elevado, porque quanto mais tempo ele fica com o membro pendurado, mais esse retorno não vai ser favorecido. Ele vai continuar com o edema lá e ele pode ter a dor aumentada por conta disso. Então, quando a gente consegue elevar esse membro, a gente vai conseguir um retorno venoso bom e a dor, né, para cessar. Deixa eu ver essa pergunta do Leandro. Tipo dessa lesão, usa limpeza com soro, seca e usa óleo de girassol ou um gase com petrolato? Normalmente eu costumo indicar, principalmente para a úlcera venosa, uma solução de PHMB, tá? Ao invés de soro. Claro que se você não tiver disponível, você vai limpar com soro, não tem problema nenhum. Mas o que acontece? A solução de PHMB, ela já vai quebrar, porque assim, a tendência de uma úlcera venosa é ela demorar para cicatrizar, certo? Já é natural essa demora da cicatrização. Quanto mais tempo a gente leva para cicatrizar, mais essa lesão fica o quê? Crônica, né? Uma lesão crônica, a gente sabe que biofilme, ele se forma na ferida em até 72 horas. Não precisa nem ela ser crônica, porque a definição de lesão crônica passa de 30 dias de lesão aberta, né? Não precisa nem essa lesão ficar crônica. Com 3 dias de lesão aberta, o biofilme pode se instalar ali, tá? As bactérias podem fazer biofilme. Então, aí vocês imaginem uma úlcera venosa que demora bastante para cicatrizar. Então, uma úlcera venosa que demora muito para cicatrizar, a chance de ter biofilme é imensa. A chance de chegar para a gente atender, porque o paciente ele demora para procurar uma ajuda, né? Demora para procurar o profissional já, justamente por aqueles aspectos sociais, e acha que é só uma besteira, e a úlcera vai aumentando, aumentando, aumentando. Então, normalmente, eles chegam para a gente já com a úlcera crônica, com mais de 30 dias. Mesmo assim, quando eles chegam para a gente, se já tiver 3 dias, a gente já pode correr o risco de já ter biofilme ali. Então, por isso que a solução do PHMB ou sabonete de PHMB é o ideal para a limpeza desse tipo de lesão crônica, tá? Principalmente as lesões crônicas. Por quê? Porque a gente vai conseguir fazer com que esse biofilme, que pode ser que esteja lá, primeiro, se não tiver, ele vai prevenir, tá? E se ele tiver com biofilme, a gente consegue desprender esse biofilme. O PHMB, gente, ele não vai erradicar o biofilme. O PHMB, ele vai desprender essa trama, essa rede que as bactérias fazem, tá? Ele vai soltar e deixar um pouco mais solto, para que a gente, com a cobertura que vier posterior, com o debridamento que a gente vai fazer e a cobertura que a gente vai vir posteriormente, a gente consiga realmente erradicar esse biofilme. É um conjunto, né, de fatores, mas é essencial, né, o uso do PHMB. Tem paciente que tem com muitos anos de ferida, justamente, muitos anos. Úlcera venosa, a característica principal da úlcera venosa é a gente ver o paciente, ó, que já tem, eu já vi paciente de 40 anos com lesão aberta, né? 40 anos lesão aberta. O paciente tem 60 anos, iniciou a lesão com 20 anos de idade e 40 anos de lesão aberta, tá? Então, realmente é muito. Uma lesão dessa você não vai conseguir tratar com soro, de maneira nenhuma, né? Você não vai conseguir. Realmente, por isso que nunca fechou, né? A gente não vai conseguir tratar dessa forma. Então, o telefone tocando, o pessoal ligando para mim uma hora dessa. Bom, e aí, nesse caso, deixa eu só voltar aqui na pergunta do Leandro, certo? Aí a limpeza com soro, e o óleo de girassol, ele vai também atrasar um pouco mais a cicatrização, tá? Não que atrasa, mas a gente tem outras coberturas de mercado, sem ser o AGE, que a gente consegue acelerar um pouco mais essa cicatrização. A gás com petrolato também já é melhor do que o AGE, tá? Nesse caso, o petrolato, ele tem uma função antimicrobiana já,
Mas também a gente, num caso de uma úlcera aberta há muito tempo, o ideal já seria a gente utilizar a solução do PHMB e colocar a prata também como cobertura primária, tá? E aí, Patrícia, abordagem para úlcera arterial. Úlcera arterial, eu vou também fazer uma live específica para úlcera arterial, mas para não deixar você sem resposta, a gente precisa de uma abordagem em conjunto, multidisciplinar, com o médico é, vascular, cirurgião vascular. Por quê? Porque a obstrução arterial a gente não vai conseguir tratar. Então, se a gente for tentar fazer o uso de curativos naquele membro que tem uma úlcera arterial, a gente não vai conseguir resultado se o médico cirurgião não restabelecer esse fluxo sanguíneo para o local, tá? Então, ele precisa fazer uma angiografia para ver onde é essa obstrução e ele vai fazer também uma angioplastia, o cateterismo, para poder restabelecer, desobstruir essa artéria e restabelecer esse fluxo, tá? Então, precisa ser a avaliação multidisciplinar numa úlcera arterial. E na live passada, de ontem, eu falei sobre o debridamento, que não é indicado o debridamento, por exemplo, antes de restabelecer esse fluxo sanguíneo, porque a gente vai estar abrindo uma porta de entrada, normalmente a úlcera arterial é uma necrose seca preta, né? E aí a gente vai estar abrindo uma porta de entrada, até para uma sepse, né? Para bactéria e tudo, para uma infecção e até para uma sepse. Então, pelo consenso internacional, a gente não faz debridamento de lesões que não foram restabelecidos esse fluxo, tá? Sanguíneo para aquela região. Principalmente se a úlcera for uma úlcera, uma escara, né, que a gente chama, que é aquela necrose preta, uma escara estável, né, que não tiver nenhum sinal de infecção. Se já tiver sinal de infecção, aí é que tem que ser em conjunto com o médico mesmo, porque aí o médico já vai entrar também com o debridamento, além da desobstrução arterial, ele já vai entrar com debridamento ao mesmo tempo, na mesma cirurgia, para poder drenar essa infecção, fazer essa limpeza mais específica, um debridamento mais cirúrgico, certo? Então, voltando aqui para a úlcera venosa, né, que é totalmente diferente, como é que a gente vai fazer para fazer o tratamento? A cobertura vai depender do nível de que a gente está enxergando, certo? A gente vai fazer essa cobertura de acordo com o que a gente está vendo. A gente avaliou, tem infecção, não tem infecção, quanto tempo tem de lesão aberta, tá? Porque normalmente a gente faz isso que eu já expliquei, a gente faz essa limpeza com PHMB e a gente faz a cobertura, já lança a mão da cobertura, se tiver muita secreção, a gente faz uma cobertura absorvente com prata, tá? E se não tiver tanta secreção, pode ser uma tela, por exemplo, né, como a tela de petrolato, a gás de petrolato, pode ser uma tela não aderente. Sempre utilizem curativos não aderentes, tá, gente? Para a gente não ter prejuízo no tratamento, na hora de retirar o curativo, e nem o paciente sentir dor, né? Sinta dor. Então, a gente pode também utilizar telas com prata também, que existe telas com impregnação de prata. Então, vai depender do nível de exudato para a gente controlar esse exudato, certo? Patrícia, ela já debridou, meu Deus. Mas aí, agora você já está sabendo, né? E aí vai poder orientar melhor, tá? E aí, depois que a gente fizer esse curativo primário, o que é que a gente vai fazer? Compressão. A gente pode, Lavínia, deixar o paciente com a úlcera venosa, você fez a avaliação completa, conseguiu diagnosticar direitinho, tá tudo certo, você tem certeza que é uma úlcera venosa, você vai conseguir, Lavínia, a gente vai deixar só o curativo primário de maneira nenhuma. A gente vai deixar o curativo primário e vai associar a compressão, certo? Se a gente não associar a compressão, não tem cobertura mirabolante tecnológica mais cara do mundo inteiro que vá fazer cicatrização dessa ferida. A gente precisa associar a compressão. Boa noite, Anderson. Então, a gente precisa associar mesmo a compressão, não adianta. O que tem de compressão no mercado que a gente pode associar? O mais básico que a gente tem, que é muito utilizado, que já vem no mercado há muitos anos, que muita gente já conhece, é a bota de Una, tá? A bota de Una, ela é uma compressão não elástica. E existem as compressões elásticas, tá? Só que a bota de Una,
Oi, Flaviane, vou deixar gravado. Depois eu retiro do ar, mas de hoje para amanhã eu deixo gravado, tá? É, depois, amanhã você assiste. Na semana que vem eu retiro, tá? E aí, pronto. Aí, na hora da compressão, o que é que acontece? Vocês vão colocar a bota de Una, vão escolher a bota de Una, vocês podem escolher a bota de Una, só que aí tem um porém, tá? São dois tipos de coberturas que a gente vai ter uma diferença também no custo, tá? Então, o preço de uma é mais barato, né? É mais em conta, e o preço da outra é muito mais oneroso. No caso da bota de Una, é um pouco mais barato do que a compressão, né? Elástica. A compressão elástica é um pouco mais cara. Só que vocês acompanhem comigo aqui a diferença, tá? A bota de Una, ela não é elástica, certo? Então, vamos lá. O paciente está lá, a gente está atendendo o paciente. Então, o paciente está com membro edemaciado, chega para a gente com membro edemaciado. E aí, a gente vai colocar a cobertura primária e depois a gente vai colocar por cima a bota de Una. O que é que acontece? A gente primeiro, claro, precisa, para colocar a cobertura, a bota de Una, a gente precisa levar o membro do paciente primeiro, deixar um tempo o membro do paciente elevado para poder a gente colocar, tá? Não vai colocar com ele pendurado para baixo. Pronto, esse é um ponto. Mas mesmo assim, o paciente está lá com edema e a gente vai colocar a bota de Una. Esse paciente, com a bota de Una, ela fica 7 dias, certo? Na lesão. Durante esses 7 dias que o paciente está em casa com aquele curativo, a gente, nesse tempo, né, antes do paciente voltar para a gente, para poder a gente trocar essa bota de Una, esse membro, ele pode sair esse edema, ele pode desinchar. E aí a bota de Una vai fazer o quê? Ela vai continuar fazendo a compressão. Se ela não é elástica, ela não vai continuar fazendo a compressão. Ela vai ficar folgada, né? Ela vai ficar folgada. Então, não vai adiantar. Vai adiantar. A gente precisa estar, quando coloca a bota de Una, a gente precisa estar o tempo todo avaliando, porque se folgar, a gente vai ter que trocar antes de 7 dias, porque senão ela não vai estar fazendo a compressão que a gente precisa, tá? E se não está fazendo a compressão que a gente precisa, a gente não vai ter resultado. Já a compressão elástica, o que é que vai acontecer? A gente vai conseguir com que ela se adapte. Porque também outra coisa pode acontecer. O que pode acontecer? Aquele paciente rebelde, os pacientes de úlcera venosa são rebeldes, viu, minha gente? São rebeldes. Então, o que pode acontecer? Ele não vai ficar, não quero ficar com o membro elevado, não gosto, tá doendo as costas, não sei o quê. Aí ele fica lá com o membro pendurado, com a bota de Una e o membro pendurado. Aí vai acontecer o quê? Vai inchar. E aí a bota de Una vai fazer o quê? Vai garrotear aquele membro, né? Porque ela não é elástica, ela não vai acompanhar esse edema, não edema, incha, desincha, né? Não vai acompanhar, tá? Então, por isso que a gente tem que estar o tempo todo. Claro que a gente não vai deixar de usar a bota de Una, não vai deixar de usar a bota de Una, mas a gente precisa estar acompanhando sempre esse paciente, porque se precisar trocar antes dos 7 dias, a gente vai ter que trocar, tá? Já a compressão elástica, ela vai acompanhar todas essas variações que o membro pode ter, tá? Então, por isso que realmente ela é mais cara, mas ela é melhor. E ela não é descartável, porque a bota de Una a gente utiliza uma vez, quando vai trocar, tem que pegar outra bota de Una para colocar novamente. E a elástica, a gente não precisa trocar, assim, descartar, né? A gente vai, retira, inclusive dá para retirar, ver como é que está a evolução da ferida e colocar de novo, sem nem trocar o curativo, né? Dá para a gente olhar, avaliar a ferida de tempos em tempos, sem precisar estar esperando 7 dias, né, para poder trocar. E aí, no caso da compressão elástica, a gente, quando for trocar o curativo primário, a gente vai trocar o curativo primário e depois vai colocar a mesma compressão elástica. A depender da marca, ela pode ser lavada e tem assim, de acordo com as instruções da marca, é que elas vão dizer, aguenta 6 lavagens, 10 lavagens, 20 lavagens. Então, você vai conseguindo lavar e colocando novamente, lava e coloca novamente, e vai fazendo isso até dar a quantidade de lavagens que o fabricante está sugerindo, certo? Quantos minutos, Jadma? Quantos minutos com o membro elevado antes da compressão? De 15 a 30 minutos, mais ou menos, é o ideal, tá? De ficar com o membro elevado. Porque aí a gente consegue reduzir um pouco esse edema.
não vai reduzir o edema todo, né? Por isso que a gente realmente tem essa tendência de estar avaliando melhor, principalmente nos primeiros curativos, tá? Chegou para a gente a primeira vez, está muito demasiado, né? Está precisando realmente de uma avaliação mais específica, mais junto, né? Assim, mais próxima. Então, a gente vai ter que avaliar mais vezes antes até dos 7 dias, tá? Não é meia, Vivi, não é meia compressiva, não, que eu tô falando. É compressão mesmo, é elástica. Ela vai arrodeando, assim, ó, o membro, tá? São compressões específicas para tratar úlceras venosas, tá? Que existe no mercado de várias marcas. A Lomon em Roche também, que é da Venosan, que tem as meias, né, compressivas, também tem esse tipo de compressão, a compressão específica para a gente tratar a úlcera venosa, certo? Existem até meias compressivas, que é meia específica para tratamento de úlcera venosa também, tá? Mas essas meias comuns que a gente utiliza para prevenção, tá? Meia compressiva, normalmente a gente utiliza para prevenção, para que não apareçam varizes, para que não apareça, inclusive até a gente, profissional de saúde, a gente utiliza muito, né, dentro do hospital, os médicos prescrevem para a gente, porque a gente anda muito, né, porque enfermeiro, né, enfermeiro técnico de enfermagem, né, a gente não, trabalha bem pouquinho, né, e aí a gente anda muito, corre muito dentro do hospital, e aí a gente precisa realmente também prevenir as varizes, né, e aí a gente utiliza, né, dentro do hospital para trabalhar. Então, os pacientes que já têm a tendência de ter, já têm essa insuficiência venosa, também utilizam compressiva para prevenir que apareçam essas úlceras, certo? Se pode prescrever a faixa compressiva, pode sim, tá? A faixa para o curativo, sim. A gente não pode prescrever a meia compressiva, porque a meia compressiva, ela tem variações de pressão. E essas variações de pressão, só quem calcula é o médico vascular, para a prevenção, certo? Então, a meia compressiva realmente não é do nosso âmbito, é do médico vascular. Agora, a compressão, que é uma faixa que a gente vai fazendo essa faixa esse contorno, né, no paciente, e vai de acordo, né, com o membro mesmo do paciente, a gente pode sim, porque é mais ou menos a mesma coisa da bota de una, tá? E essa compressão, como ela é elástica, a gente não vai fazer, né, essa compressão mesmo. Então não vai ter muito risco, entendeu? Para o paciente. Atadura Coban. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, porque de que marca é, tá, Patrícia? Você sabe me dizer qual é a marca para eu poder me lembrar? Porque são tantas marcas que a gente fica um pouco esquecida, só pelo nome. Deixa eu ver aqui para você, para não deixar você sem resposta. Não, essa bandagem é uma bandagem elástica autoaderente. Não, não. Essa bandagem, ela é, ela é para fixação de curativo. Ela não tem a compressão adequada, não. Para fazer essa compressão, para tratamento da úlcera venosa, ela não tem essa compressão, tá? Já vi aqui. Ela é uma atadura que ela é para fixação de curativo. Ela é elástica, ela fixa muito melhor do que uma atadura normal. Por quê? Porque a atadura normal, ela vai folgar e vai escorregar no membro do paciente. A gente acontece muito de escorregar, a gente faz um curativo muito bem feito, e depois, quando a gente vai trocar, aí a atadura vai voa, né? Aí escorre, desce na perna do paciente, e aí a gente acaba com o curativo da gente todinho. Então, ela é muito boa para fixação, a Coban, é muito, muito boa. Ela vai fixar bem e não vai escorregar no paciente. E ela fixa nela mesma, né? Não precisa de atadura, não precisa de esparadrapo, né? Para poder fixar. Como ela é elástica, ela consegue. Só que a compressão mesmo, ela não vai fazer a compressão adequada para o tratamento da úlcera venosa, certo? Existem as ataduras específicas, compressivas, elásticas para tratamento da úlcera venosa. Depois eu vou colocar uns posts mais informativos no feed para vocês verem quais são as marcas que tem direitinho, tá? Para poder vocês entenderem qual é a marca e
ir atrás, né? Buscar aí na região de vocês, porque a gente tem, cada região tem a sua, o seu local, às vezes tem local que tem, né? E tem local que não tem, né? Aí a gente vai buscando na nossa região onde é que vende, né? Então, gente, era isso, né? Que eu queria. Vocês têm mais alguma dúvida? Era isso mais ou menos que eu queria falar para vocês, que realmente a dificuldade, né, de tratar a úlcera venosa, que a gente fica com essa questão de, a úlcera venosa não fecha, não fecha, não fecha, não fecha. A gente tem solução, tem solução. A gente juntando todas essas atitudes, né, levando mão, né, de tudo isso, de solução do PHMB para limpeza, cobertura com prata, para a gente tirar esse biofilme, que com certeza tem ali, e fazendo a compressão correta e adequada nessa úlcera, a gente vai conseguir sim cicatrizar. E o tratamento ele tem que ser com avaliação bem de perto, bem contínua. A gente não vai ficar fazendo avaliações muito prolongadas para a gente não deixar o paciente perdido, certo? Não vai deixar o paciente perdido. A gente vai fazer essa avaliação de perto, principalmente nesses pacientes de úlcera venosa, tá bom? Então, que bom que vocês gostaram da live. É uma live realmente objetiva. Eu falei aqui no começo que a gente vai fazer, ó, bem rapidinho, bem objetivo, bem preto no branco, sem estar falando muita coisa muito específica, para poder vocês já pegarem mais objetivamente tudo, tá? E eu quero vocês aqui, ó, todo mundo saindo, referência em tratamento de feridas, tinindo, para poder ter muito resultado com os pacientes, tá bom? Ai, obrigada, minha gente. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Joselma. Ai, que bom. Obrigada, Tainá. Obrigada. Amei vocês aqui. Vamos continuar, tá? Até a maratona. Quem não se inscreveu ainda na maratona, se inscreve, que tá lá o link na bio. Maratona Destrava e Cicatrização de Feridas. Vão ser 3 episódios com muito mais conteúdos para vocês. Gratuito também. E aí a gente vai continuar com essas lives de aquecimento. Amanhã tem mais. Na caixinha que eu deixei hoje mais cedo também. Pediram pé diabético, pediram ferida operatória, pediram lesão por pressão. Então, a gente vai fazendo essas lives cada dia com um tema diferente, tá? Para vocês continuarem aqui sendo aquecidos, para que chegue no dia vocês já estejam craques, tá certo? Então, tudo certo. Muito, muito, muito obrigada. Que bom que vocês já se inscreveram. Então, muito obrigada e até amanhã, neste mesmo horário, às 19 horas, tá? Amanhã tem mais. Um beijo e deixe nos comentários, que eu vou deixar salva, deixe nos comentários a sacada que vocês tiveram com essa live de hoje, tá? Eu quero ver a sacada de vocês. Quando eu salvar aqui, vai para lá para o feed e vocês deixam aí nos comentários. Quero muitos comentários para vocês me dizerem qual foi a sacada de hoje, certo? Um beijo, beijo, beijo e até amanhã. Tchau!